Bom, eu tô de volta com o nosso Vida Melhor, para aquele momento que muita gente está esperando. Gente, meu WhatsApp não para, tem um monte de mensagens das minhas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, todo mundo querendo saber que horas eu quero aprender sobre gula, sobre vontade de comer, sobre fome. Olha, é agora. Eu espero até que você já tenha separado o alimento, porque a gente vai fazer uma experiência muito legal para a gente entender o que é vontade de comer, o que é fome, o que é gula. Então, a gente realmente vai tirar bastante proveito dessa pauta. A pergunta é, você come quando realmente está com fome? Ou come porque você tem aquela gula, aquela ânsia e não consegue se segurar diante do alimento? É isso que a gente vai tentar entender hoje. E eu tenho aqui uma especialista maravilhosa que é quem aplica e é uma profissional do Mindfulness, que é a técnica de atenção plena, que nos ajuda a entender nosso próprio corpo, a ter consciência plena de tudo que estamos fazendo, em cada momento, em cada hora, em cada segundo. E sim, ele também nos ajuda a ter uma alimentação mais saudável. Quem explica tudo sobre esse assunto é a Daniele Wang. Muito prazer, seja muito bem-vinda. Uma delícia te receber aqui. A Dani, ela é daquelas que chega assim com uma coisa leve, gostosa, sabe? Ele é coach de consciência plena, fundadora da Flow of Life, onde ela realiza cursos, palestras, workshops sobre a consciência plena. Co-criadora do Mindfulness Center Brasil e da Dreamcatcher, que estuda comunicação não violenta também, psicossíntese, biopsicologia, teoria U. Depois você me fala o que é isso, que esse eu não conheço, não. Enfim, vários outros métodos. Seja bem-vinda, Dani. Grata. Bom, eu já contei aqui, você já ouviu, tá todo mundo querendo saber, né? O que a gente precisa entender? O que primeiro é o Mindfulness? A Mindfulness, ele é considerado também uma técnica, uma metodologia que ajuda a gente a ser mindful, ou seja, a estar num estado de presença, de atenção plena nesse momento. Aquele famoso viver o aqui e agora, né? Simplesmente isso. Porque a nossa mente fica muito viajando ou preocupado com coisas do futuro, e isso cria uma certa ansiedade, ou se não remoendo, revivendo algumas coisas do passado, com aquele apego, e isso cria também uma certa depressão, né? Então, ou síndrome do pânico, enfim. Hoje nós temos várias doenças psicossomáticas que estão acontecendo por causa da nossa mente, né? Dessa dificuldade de manter a atenção para o que está acontecendo aqui agora. Uma pessoa que tem déficit de atenção ou hiperatividade, ela consegue aplicar o Mindfulness na vida dela? Sem dúvida alguma, é uma das grandes soluções para ajudar a sair desse estado de euforia, né? De estar fora de si. Então, o Mindfulness ajuda justamente a você despertar os seus sentidos, né? Por isso que o Mindful Eating é tão legal, porque ele realmente traz para alguma coisa física e cotidiana, mas não somente na alimentação, também na forma como nos comunicamos, na forma como caminhamos, na forma como nos movimentamos, enfim, como a gente vive. Né? Nossa, que legal. Bom, a gente foi para as ruas para saber se as pessoas conseguem diferenciar a fome da vontade de comer e se elas comem só quando elas estão de verdade com fome. Então vamos ouvir primeiro, depois a gente já entra nesse assunto que está tão interessante. Okay. Pode rodar. Geralmente você come só quando tá com fome ou come por gula também? Às vezes eu assalto a geladeira. Eu como nas horas certas, né? Tá, mas sempre quando eu tô com fome. Quando eu tô com fome. Só quando tô com fome mesmo. Um pouco de cada coisa. Quando é por gula e quando é por fome? A gula quando eu não tenho fome e vou beliscar alguma coisa, ou então tô fazendo e acabo experimentando, né? Mas geralmente é por fome, porque sou diabética e tenho que fechar minha boca. Como que é seu metabolismo? Bem acelerado. Não consigo engordar de jeito nenhum. E você come muito? Muito, muito mesmo. Quantas vezes por dia? E umas 5 vezes por dia. Toda hora tá comendo? Toda hora eu tô comendo. Ainda mais trabalhando na loja de doce, toda hora eu tô beliscando. É bom, ótimo. É ótimo. Olha, não é perfeito, mas vamos lá. Faço meu tratamento de diabetes, tenho pressão alta e me controlo muito para acabar não comendo aquilo que eu gosto, como que é necessário para mim.
Ai, como a gente quer aprender a lidar de forma saudável com a comida, né? Porque, assim, até aquele rapaz falando que come muito, come 5 vezes ao dia, desperta uma certa inveja, né? A gente fala, ai, tudo que eu queria era poder comer bastante, assim. Mas tem também, é claro, aqueles que gostariam de engordar um pouquinho e não conseguem. Mas, na verdade, para quem tá querendo sempre emagrecer, a comida, ela parece que desperta uma culpa na gente, né? Porque tudo que a gente come, a gente, ai, será que eu podia, devia? Isso dá para mudar. Exatamente. A culpa é um dos exemplos, né, que tira a gente da atenção plena. A culpa não somente, ela acontece posteriormente, né, alguma coisa que já aconteceu e isso não é estar presente no aqui e agora. E também a culpa ou a não presença enquanto eu estou comendo, né, não perceber que o meu corpo já falou já não cabe mais nada aqui, ou não percebendo qual que é o alimento que eu estou comendo, que tem muito açúcar, por exemplo, ou né, isso vai afetar minha diabetes, como falou a moça, ou quem tem pressão alta, às vezes coloca muito sal na comida. Então, ter a consciência na hora da alimentação ajuda a evitar esse tipo de sentimento posterior, como a culpa. Então, para isso, a gente deveria ser mais tranquilo durante todo o tempo. Mais presente, e a tranquilidade é uma consequência, sim, desse estado de presença. Então a gente vai ter que aprender um novo jeito de viver. As pessoas muito ansiosas, elas são sempre muito agitadas, eufóricas, elas acabam comendo, falando tudo ao mesmo tempo. Tem que baixar a bola, é isso? É possível a gente mudar assim? Sim, é possível. Lógico que não acontece do dia para a noite, né? Algo que nós construímos, né? A atenção plena, ela pode ser comparada como ir para a academia, né? Porque um cérebro, que é um músculo, ele também precisa ir se desenvolvendo e ganhando forma, né? Então, a gente vai trabalhando pouquinho a pouquinho a atenção plena em diferentes maneiras, para daí a gente conseguir chegar nesse estado de falar, agora sim, eu me considero que eu estou, né, num estado legal de físico ou de presença, de saúde. Bom, vamos lá. Como é que a gente consegue, então, chegar nesse estágio, começar a trabalhar para ter consciência plena, Dani? Bom, uma das práticas fundamentais, uma das práticas essenciais, né, é a quietude, criar pausas no nosso dia. Né? E isso pode ser, às vezes, 1 minuto de silêncio ou de conexão, sentindo a respiração, por exemplo. Né? Existem também algumas meditações mais longas que ajudam a criar esse campo de presença, né? A gente perceber, observar quais são os nossos pensamentos, integrando isso ao longo de momentos em que a correria acontece, né? Mas existem outras práticas informais, como, por exemplo, caminhar ou perceber o toque das coisas, né? Posso fazer uma pequena experiência agora com as... queremos. Ok. Vamos juntos, em casa também. Exatamente. Então, aonde você estiver, sentado, de pé, fazendo alguma coisa, apenas perceba como estão as suas mãos nesse momento. Se elas estão apoiadas, se elas estão se movimentando, né? E perceba se você consegue sentir diferentes temperaturas, né? Na palma da mão, na ponta dos dedos, na parte de cima das mãos, né? Às vezes até mesmo consegue perceber se a mão está um pouco mais seca ou mais úmida em diferentes lugares, né? O toque do que tiver talvez uma mão na outra ou na roupa. Às vezes a gente consegue sentir até alguns detalhes, assim como o fio, uma dobrinha da roupa, o peso do anel no dedo, por exemplo, né? E isso a gente também pode expandir para o nosso corpo inteiro, né? Perceber como está o corpo, como eu estou sentado, onde que o meu peso está atuando, né? A gravidade nos pés, por exemplo, a iluminação do ambiente onde eu estou, os sons ao redor, né? O som da televisão, o som também da rua, talvez, ou o som de dentro da casa. O que você consegue ouvir aí? Muitas vezes essas sensações passam despercebidas, porque nós estamos muito ocupados fazendo alguma coisa ou muito ocupados pensando, assim, distraídos com nossos próprios pensamentos. Daí o que o corpo está sentindo acaba
né, passando batido. A gente vai vivendo, né? Tudo anestesiado. Aliás, eu tenho notado que a gente vive muito assim, né? Eu chego, volto e meio, chego na Rede Vida e falo, como é que eu cheguei aqui mesmo? Não prestei atenção em nada, cheguei. Fui resolvendo um monte de coisa, a cabeça pensando em mil coisas, né? E de repente, cheguei. E a gente vive muito assim, né? Exato. Isso é nocivo, então, pra gente. Sem dúvida alguma, né? A vida acaba passando e a gente não tem... aproveitar realmente de cada momento, cada dia, da presença de algumas pessoas na nossa vida. E a mesma coisa com a alimentação, né? Às vezes a gente termina de comer e, nossa, o que eu comi mesmo? Não lembro o que eu comi no café da manhã, não sei o que tinha naquela... Até comi alguma coisa, mas não sei que ingredientes que tinham lá dentro, porque não fui eu quem... Né? Às vezes a gente não prepara o alimento, não sabe o que come, só come aquilo de qualquer jeito, com pressa, de pé na cozinha, caminhando, porque tem que comer, né? Então, a ideia é a gente parar para degustar, sentir cada coisa. Exatamente. Bom, o que é Você falou que tem o Mindfulness Eating, é isso? Isso. O que é essa técnica? O Mindful Eating, ou seja, alimentação consciente, ele traz esse ensinamento, né, esse modo de estar presente para dentro da alimentação. Então, nós vamos aprender um pouquinho mais, não só a se alimentar com consciência, né, a realmente olhar para um alimento, sentir o sabor dele, de repente perceber quais os temperos que foram colocados ali, mas também ouvir o nosso corpo, né, perceber se eu estou me alimentando de gula, ou realmente é uma fome física, ou se é alguma associação emocional que eu estou fazendo e eu preciso comer para cobrir essa falta, de repente, de qualquer coisa. Então, a gente vai realmente trazer a consciência para a alimentação, tanto externo no alimento, quanto internamente no que está acontecendo aqui enquanto eu estou me alimentando. Enquanto a gente está se alimentando, mas isso não tiraria a gente da consciência plena? Se eu começar a analisar o que é que está... Aí a gente já viaja, tipo, pensando, eu estou comendo por carência, aí já pensa na tal carência, já pensa naquilo. Aí pronto, o pensamento já foi lá longe. Esse pensamento é legal a gente perceber antes de comer, né? Daquele impulso que eu tô para pegar uma comida ou levantar para abrir a geladeira, parar e falar, opa, qual que é o tipo de fome que eu estou tendo nesse momento? Né? Então, existem alguns tipos de fome. Por exemplo, existe a fome do olhar, do olho, sabe? Quando a gente passa na frente daquela doceria e vê uma vitrine cheia de coisas maravilhosas e a boca começa a salivar. Então, essa é a fome do olhar. Aí tem a fome também da boca, que é uma fome que às vezes a gente tem vontade de comer alguma coisa crocante ou alguma coisa mais quentinha, macia. Tem a fome do nariz também, né? Às vezes a gente está passeando no shopping, sabe? Sente aquele cheiro de pipoca ou daqueles nozes e já fala, que delícia, quero ir no cinema só para comer pipoca. E aí tem a fome também, a fome, né? Que é quando a barriga começa a roncar, quando a gente começa a ficar até um pouco irritado, com energia baixa. Tem a fome também emocional, né, que é a fome do coração, que a gente pode começar a perceber se eu estou comendo por ansiedade, se eu estou comendo por culpa, se eu estou comendo por carência, da onde que vem essa fome, né? E tem a fome também no nível celular, que é o que o nosso corpo está precisando. Às vezes não dá uma vontade louca de comer feijão, por exemplo, ou banana, ou alguma coisa. É porque o nosso corpo está falando, ei, eu preciso desse determinado nutriente. Daí vem assim, em forma de vontade de comer alguma coisa. As grávidas têm muito disso, né? Eu, na minha primeira gravidez, tive uma vontade de ovo desesperadora. Assim, eu cheguei a comer quase 12 ovos num dia só, de tanta vontade de ovo. Eu acho que o corpo estava precisando daquela proteína. Bom, daí a gente entendeu... Olha só, já tô até mais calma aqui. Só porque eu tô do lado da Dani, ela vai acalmando a gente. A gente já entendeu que é bom a gente analisar como é que tá a nossa fome, de onde que ela vem. Depois que a gente entende, falar, eu acho que eu tô comendo mesmo porque eu tô tentando ocupar aqui a carência, matar a saudade ou o desejo, né? Enfim. Aí o que a gente faz com isso? Aí a gente pergunta para nós mesmos, é necessário me alimentar nesse momento? Né? Isso está vindo por
vai atender essa minha necessidade? Porque quando a gente percebe que tem uma necessidade atrás daquela fome, naturalmente já cria-se a consciência de, talvez então eu não precisa comer agora, eu não preciso comer isso, né? Se você percebe, por exemplo, que a fome é uma fome de boca, que está com vontade de mastigar alguma coisa, em vez de escolher uma batata chips, que é crocantinho e faz barulho, poderia comer uma cenoura, por exemplo, que também é crocantinho e faz barulho, mas é muito mais saudável. Então, trazer para a percepção do porquê que eu estou com essa fome, né? O que está me gerando esse desejo de comer, ajuda a tomar uma escolha mais consciente. Tá. Quando a gente come sem perceber, porque o ambiente está gostoso, né? Por exemplo, eu tenho chás das amigas, que aí tem bolo, pão, e a gente vai batendo papo e vai comendo, batendo papo e vai comendo. Como é que a gente faz para ter controle num momento como esse? Esses momentos realmente são bem desafiadores, né? Porque a nossa atenção toda está lá na conversa, está no ambiente, super agradável. E às vezes a gente quer comer para fazer companhia para as outras pessoas. Então, para praticar a alimentação consciente, é muito interessante fazer isso sozinho, né? Ou em silêncio, porque aí a gente vai desenvolvendo essa habilidade e quando a gente vai para um evento desses, a gente já está um pouquinho mais consciente, né? É como a academia, por exemplo. Não adianta querer já chegar a correr uma maratona sem praticar antes na esteira ou no parque, aquela corridinha. Então a gente tem essa lição de casa para a gente se preparar para todos os momentos da vida, né? Então, se a gente tem esse hábito da alimentação consciente, diante de um desafio como esse, a gente vai tirar mais de letra e vai enfiar menos o pé na jaca. É isso? Exatamente. Eu tenho aqui no WhatsApp já várias perguntas, a turma participa mesmo. Aliás, uma delícia a participação de vocês. Muito obrigada, viu? Então, eu vou começar aqui, olha, com a pergunta da Aline, ela é do Rio de Janeiro. Ela fala assim: oi, Cláudia, eu me chamo Aline, sou do Rio e eu como por tédio e gula também, além da fome. Se eu não mastigar um pouco por vontade, eu vou ficando triste. Como superar isso? Uma pergunta fundamental para quando nós estamos nesse processo da alimentação consciente, que também é um processo de autoconhecimento. É o quê? É perguntar a si mesmo como estou. Qualquer momento do dia, a gente pode fazer essa pausa e checar internamente. Como estou? Estou triste? Por isso que eu estou com vontade de comer? Estou angustiada? Por isso que eu quero devorar essa barra de chocolate? Né? E realmente ir descobrindo um pouquinho mais sobre nós. E aí, de repente, você pode perceber que algumas emoções, elas são recorrentes. Né? E dependendo do que for, aí vale um acompanhamento psicológico para ir desenvolvendo e se liberando disso. Mas só pelo fato da gente começar a perceber que, por exemplo, a tristeza é algo que permeia a nossa vida, a gente pode se permitir fazer algumas atividades que tragam um pouquinho mais de alegria para a vida. Né? E que na verdade tem, né, gente? Porque aí você libera, por exemplo, você vai fazer um exercício físico. Às vezes eu vou pra academia meio com preguiça, desanimada, mas aquilo vai liberar endorfina, vai me dar alegria e eu vou sair de lá melhor. E muitas vezes, quando a gente fala, não, eu não vou procurar uma atividade que promova esse bem-estar e vou, sim, me enfiar num bolo de chocolate, é pior, porque depois que come bolo ainda vem a tal da culpa e vem uma tristeza maior ainda, né? Exatamente. Vai só aumentando, é bola de neve. Agora, a próxima é: boa tarde, Cláudia, eu amo Vida Melhor e gostaria de saber se tem um remedinho para ansiedade, se isso ajudaria essa vontade louca de comer. Aqui é a Sandra de Guarulhos. Esse remedinho, posso considerar o Mindfulness como um remédio maravilhoso, porque é justamente esse estado de presença, de perceber o que está me gerando ansiedade, o que está me tirando do aqui e agora e já me projetando lá no futuro. Né? E perceber realmente quais que são os pensamentos que são recorrentes. É uma ansiedade porque eu tô doida para que chegue o fim de semana, porque, gente, eu tô entediada aqui no trabalho, por exemplo. Né? Então, isso começa a perceber e te trazer uma autoconsciência do que é que te deixa ansioso. Né? E aí fazer essas pausas, né? Como a ansiedade é alguma coisa que deixa a gente muito acelerado e com vontade de sempre ir para frente, então para um pouquinho nesse momento, faz 3 respirações conscientes, né? Sente realmente o corpo respirando, percebendo aquela perguntinha mágica, né? Nesse momento, como estou? Isso ajuda, realmente. Vamos respirar? Vamos respirar.
gente que no momento que para respirar tem muitas sensações, né? Tem gente que sente vazio, tem gente que sente alegria, tem gente que sente vontade de chorar, né? E aí? O que fazer com esses sentimentos? Primeiro acolher? Sem dúvida alguma. O mais importante é reconhecer que eu estou sentindo, emocionada dessa maneira, né? Porque tem muita gente que não quer aceitar e acaba rejeitando essa parte, né? Não posso ser triste, eu tenho que ser uma pessoa alegre, feliz sempre. Então, reconhecer que eu estou triste e que isso é um momento que está acontecendo agora, né? Como tudo é impermanente, né? Essa tristeza também vai passar. Essa raiva também vai passar. Então, reconhecer que nesse momento eu estou triste, ou com raiva, ou com angústia, por exemplo. E aí, aceitar esse sentimento, acolher esse sentimento, né? Em vez de querer lutar com ele, mandar ele embora, aí que ele não vai embora mesmo, né? Então, acolhe esse sentimento para conseguir daí percebendo, opa, onde que isso está acontecendo no meu corpo? Às vezes o coração está batendo muito forte, às vezes eu estou respirando curto. Então, quando você percebe isso no corpo, a gente consegue trazer mais calma, né? Às vezes pode até colocar a mão em cima, por exemplo, né? Se você está sentindo o coração batendo forte, coloca a mão aqui, fala para o coração, né? Calma, pode respirar um pouco mais, bater mais lento, né? Que o corpo vai responder a nossa vontade, mas tem que colocar essa intenção. Né? Trazer, reconhecer primeiramente. Muito bom. Daqui a pouquinho a gente vai fazer o exercício prático para lidar de forma mais saudável, com consciência plena, diante das tentações, dos alimentos gostosos. Mas sem mais perguntas, eu vou seguir aqui adiante. Segura aí que já a gente vai fazer o exercício, tá? Aqui a nossa telespectadora fala, boa tarde, Cláudia. Eu gostaria de saber se é válida a teoria de que precisamos comer de 3 em 3 horas. Edna de São Paulo. A gente está diante de uma especialista em mindfulness. Na verdade, o que eu entendo é que hoje as nutricionistas, os médicos, os nutrólogos, eles já estão com uma outra linha de pensamento, né? Mas o que o mindfulness fala sobre isso? O mindfulness nos ensina a ouvir o nosso corpo. Né? Então, uma das fomes que eu não comentei é a fome mental. Então, é essa necessidade de falar, nossa, eu preciso comer mais proteína, eu preciso comer comida mais leve. Então, a mente está mandando, né, no nosso corpo falando, precisa comer isso, precisa comer aquilo. E eu preciso comer de 3 em 3 horas também é alguma coisa que vem de fora e que a mente está programando a gente a agir dessa maneira. Né? Então, perceber o corpo, se o corpo está com aquela fome mesmo, aquela fome que a gente comentou, né, da barriga roncando, talvez um pouco de energia baixa. Então, ouvir esse momento de comer é a melhor forma de se alimentar. Né, de começar a perceber, opa, agora está na hora de comer, ou de beber água também. Se a gente se percebe, a gente entende a hora de comer e não precisa obedecer uma regra externa. E está bem de acordo também com o que os nutrólogos e nutricionistas estão falando. Eu estava até comentando agora há pouco no camarim, né? Que a gente foi educado a comer de 3 em 3 horas, virou regrinha. Aí hoje já falam, não tem mais isso, é comer na hora que o corpo pede, a hora que realmente está com fome. Que bacana. Até mesmo o horário da alimentação, né? A gente olha no relógio, é 10 para o meio-dia, de repente bate a fome, né? Não é? É impressionante. A Priscila, ela tem 27 anos, mora no Jaboatão dos Guararapes, lá no Pernambuco, e ela fala, mesmo com a barriga cheia, eu não consigo controlar a vontade de comer. Se eu como algo doce, em seguida bate a vontade de comer algo salgado e vice-versa. Esses são condicionamentos que nós temos. Né? Então, por exemplo, ter vontade de comer um docinho depois de tomar um café, ou de ir para o cinema e comer a pipoca, né? Ou comer meio-dia, como acabamos de comentar, são condicionamentos nossos que acabam associando alguma coisa. Né? Então, comer canja quando eu estou doente, será que existem outras formas, outras coisas que eu posso fazer para poder me desprogramar, me descondicionar disso daí? Né? Então, pergunte, a melhor forma é ela investigar para ela o que funciona, ou por que ela tem essa vontade de comer o salgado depois do doce. Né? Será que ela precisa ficar, por exemplo, na sensação da boca de alguma coisa salgadinha depois? Né? Ou será porque aí é a fome da boca? Né? Então, realmente ir perguntando e se questionando, investigando. Essa é uma característica do mindfulness, de nós sermos exploradores, questionadores, curiosos, né? Querer
e saber o que tem além. Legal né? que hoje eu comecei falando sobre um versículo da Bíblia que fala assim que antes de querer tirar o cisco do olho do irmão, que a gente deve tirar a trava do nosso próprio olho, né? E aí eu tô pensando como as coisas têm a ver, porque na verdade é a gente olhar mesmo para as nossas travas, para as nossas limitações, para os nossos desejos. A gente tem muito o costume de olhar a vida do outro, de falar do outro, aí como o outro se comporta, como come, como não come, e a gente deixa de prestar atenção muitas vezes no nosso próprio corpo, né? Olha que interessante, tudo aí. Tudo juntinho. Revê, tem mais perguntas. Quanto tempo eu vou precisar para o exercício? Só para controlar aqui o horário do fim do programa. Mais ou menos de 5 a 10 minutos. Então tá bom, tem mais tempo então para pergunta. Aqui, olha, a Rosângela Souza, ela tem 47 anos, ela tá lá em Manaus. Ela gostaria de saber se é normal, ela diz, porque eu só tomo café e almoço, e às vezes eu como alguma coisa na janta, mas às vezes não sou muito de estar comendo, só quando tenho fome mesmo, tenho pressão alta. Qual é o correto para ter uma vida saudável? É interessante que ela já também se programou, né, de alguma forma aí, que se programou para a noite não comer, por exemplo. Talvez, não sei, aí pergunte, né, para uma investigação, se isso também veio de um condicionamento externo, de falar, não pode comer depois das 18 horas. Daí ela colocou isso na mente e já não quer mais comer, apesar de, às vezes, estar com um pouquinho de fome mesmo. E aí, a alimentação consciente também nos ensina a perceber quais alimentos que eu estou comendo. Então, não necessariamente é ruim comer depois das 18 horas, mas será que o corpo tem a fome de arroz e feijão, por exemplo, depois das 18 horas? Ou será que uma fruta, uma sopa, alguma coisa mais leve, já traria essa satisfação, né, a saciedade? É bom. E a cada um se descobrindo. Exatamente. Legal. Olha, a Carolina Matias, ela é lá do Rio de Janeiro, ela faz uma pergunta tão interessante. Ela fala sobre intolerância alimentar. Ela quer saber se, no caso dela, ter uma intolerância a algum alimento, é possível reverter essa situação com mindfulness. A fisiologia, às vezes, pode sim ser alterada, mas é algo que deve ter, sem dúvida alguma, acompanhamento médico. Tá. Eu mesmo tenho intolerância a glúten e venho já há mais de 1 ano e meio me reeducando na forma como eu me alimento, porque o meu corpo, né, aí ouvindo lá a fome da célula, o meu corpo está falando, glúten, aqui já não tem mais espaço para glúten. Né? Aconteceu ali algum processo interno fisiológico que já está criando essa alergia. Então, eu tenho substituído por outros alimentos, mas realmente, mesmo me alimentando de forma consciente, ainda não consegui reverter esse quadro. Ok. Tem muitas outras perguntas, vou tentar fazer daqui a pouquinho para a gente não perder a chance de fazer o nosso exercício, né? Lógico. Então, vamos lá. O que a gente precisa? A turma em casa também já tem suas comidinhas, suas delícias lá. Cada um separou o que gosta. Excelente. Então, vamos escolher aqui um alimento. Eu gosto muito da uva passa, que é o alimento tradicional que a gente faz com essa prática do Mindful Eating. Então, eu vou pegar um. Cláudia quer escolher um. Ah, você pegou esse pra você? Então eu vou pegar. É um só que eu vou precisar, então se quiser pegar então vou esse. pegar esse também, que já tá aqui. É um só? Um só. Tá, então você de casa também escolha esse único alimento, pode ser tão pequenininho quanto uma uva passa. E eu vou pedir para você colocar ele sobre a sua mão. E primeiro vamos sentir esse alimento, o peso dele, como que ele fica na mão, né? Se é um alimento às vezes seco, mais molhadinho, como que é. E aí com um único indicador, vou sugerir você trazer aqui para o alimento e sentir o alimento com a mão. Se você quiser pode até fechar os olhos para você realmente perceber esse alimento, a forma, a rugosidade, né? A textura dele. Muito bom. E agora pegue esse alimento com os 2 dedos e coloque ele perto do ouvido. Você pode dar uma esmagadinha, mexer ele para um lado e para o outro e perceber se esse alimento tem som. Curioso, né? Saber que uma uva passa pode ter som. E agora pegue esse alimento também e coloque ele do lado da narina direita. Sentindo o cheiro, pode fechar os olhos também, ajuda a perceber melhor. E agora muda de narina para o lado esquerdo. Talvez você perceba que
o cheiro é diferente de um lado e do outro lado. Olha que curioso. Agora apoie novamente o alimento sobre a sua mão e vamos observar ele um pouco com o olhar. Perceba ele em todas as suas formas, se há brilho, perceba se há irregularidade, né, em volta de um lado para o outro. Se quiser pode pegar ele e colocar contra a luz para ver se a luz transpassa, algumas partes sim, outras não. Realmente se conectar com esse alimento. Né? Uma simples uva passa que às vezes a gente come lá no meio do panetone e nem vê. Então agora a gente está realmente observando um único alimento. Perceba também se você consegue, ao observar, qual que é a origem desse alimento. Por exemplo, aqui na uva passa que eu tenho, dá para ver um cabinho da uva. Então realmente, nossa, isso aqui é uma uva. Ela estava lá pendurada na vinícola, né? Alguém colheu, passou por todo um processo de secar esse alimento. E o alimento que você escolheu, você também consegue perceber qual que é a origem, quais que foram os ingredientes que foram feitos, né, a composição desse alimento? Até mesmo imaginar a forma nutritiva desse alimento, se ele é saudável, se ele tem, por exemplo, muito açúcar, ou se ele, né, já imaginar se ele é gostoso ou não. Então, agora a gente vai finalmente saborear esse alimento. Então, você aí de casa, se tiver com um alimento que dá para dar uma mordidinha, vou sugerir então, primeiro perceber qual que é o sabor que você tem na boca. E aí dá uma pequena mordidinha nesse alimento, talvez, né, um pedaço de chocolate, por exemplo, só uma mordidinha. E a gente que está com a uva passa, a gente pode colocar ele inteiro na boca. E ainda, antes de engolir, brinca com o alimento um pouco na boca. Sinta ele de um lado para o outro. Na língua, os diferentes sabores que a língua tem, né? A língua tem sensibilidades em diferentes partes. Sentindo com aquela mordidinhas leves, se tem alguma explosão de sabor. Percebendo, se quiser pode fechar os olhos novamente para realmente saborear esse alimento que está na sua boca agora. Percebendo diferentes pedacinhos às vezes, né? Aqui na uva passa eu consigo sentir a semente da uva, por exemplo. E você em casa consegue também sentir diferentes sabores, né? Composições. Muito bom. Como que foi para você, Cláudia? O máximo, né? Primeiro porque a gente curte, come devagarinho, com prazer, com atenção, né? Exatamente. Muito legal. A gente vai até percebendo qual é a nossa necessidade. Eu percebi que eu não tô com fome, tô com sede. Eu queria extrair o líquido dessa uva passa, que quase não tem. Então, percebi enquanto eu comia que eu tô com sede. Olha que legal. Muitas vezes é assim, né? A gente come, mas não tá com fome, tá com sede. Exatamente. Acaba engordando, quando na verdade a gente deveria ter tomado um copo de água. Exatamente. O corpo hidratado normalmente consegue se manter por um bom tempo sem alimentação. Né? Então, não há uma necessidade da gente se alimentar muito ou várias vezes ao dia. Né? Às vezes, comer um pouquinho, espalhado, já é o suficiente. Realmente vai depender muito do seu próprio corpo. Muito bom. Dani, a gente vai te passar as perguntas depois. Vou fazer mais uma aqui, porque é interessante para todos. Ela vem de Canoas, no Rio Grande do Sul, e a nossa telespectadora gostaria de saber sobre a respiração diafragmática, se ela faz parte dessa questão da consciência plena. Precisa fazer a respiração com diafragma? Sim. Excelente pergunta, porque a respiração, ela é a âncora da prática da atenção plena, do mindfulness. Por quê? Porque tem muita gente que acredita que para
fazer mindfulness precisa estar num ambiente quieto, precisa estar com uma musiquinha assim de fundo agradável, né? Mas muito pelo contrário, a gente pode praticar e desenvolver a atenção plena a qualquer momento, a qualquer lugar, né? Correndo atrás do ônibus muitas vezes. O que a gente precisa? Trazer a consciência para a respiração, né? Então, se a gente tem um nariz, isso já é o suficiente para a gente se desenvolver, né, na atenção plena. Então, a respiração diafragmática, né, como ela pergunta, sim algo que a gente traz dentro da prática do mindfulness. Por quê? Porque a respiração, ela, ao longo dos anos, né, nós adultos, vamos desaprendendo a respirar. Então, pode reparar um bebezinho. Como que é a respiração de um bebê? Ela é nasal e bem profunda, né? Só a barriguinha que sobe, que desce, sobe e desce. Muitas vezes, nós adultos, com ansiedade e tudo, acaba respirando mais aqui na região do tórax, né? Uma respiração curta e rápida aqui, porque é justamente essa ansiedade e, né, a velocidade do dia que faz a gente querer fazer tudo mais rápido, inclusive respirar. Então, quando a gente traz a consciência, até mesmo para o nosso corpo, na forma como a gente respira, naturalmente a gente resgata esse jeito natural de respirar, que é uma respiração mais profunda, uma respiração diafragmática. Então, às vezes é legal a gente praticar e treinar com intenção, respirar mais profundo, inspirar preenchendo bem o abdômen, porque é até lá onde fica a maior capacidade pulmonar. Né? 70% da nossa capacidade pulmonar está aqui na região do abdômen, do diafragma. Então, vamos aproveitar aí para respirar com eficiência, muito bom. né? Eu amei esse bate-papo, já tô pronta para o final de semana de paz e de muita alegria. Daniele Wang, obrigada. Ela está no www.flowoflife.com.br. Entra lá no Face, no Insta também, para você continuar aprendendo. Tem tanta coisa boa que ela vai compartilhando. E acompanhe para você fazer o curso. Você falou que vai ter uma viagem gastronômica. Isso mesmo, no feriado de finados, em novembro, nós vamos para uma vinícola lá no Rio Grande do Sul. Então, o Brasil todo está convidado a participar. E lá nós vamos nos deliciar, né, explorando os nossos 5 sentidos. Então, o vinho é apenas uma grande desculpa, né, porque tem muito envolvimento ali com o saborear e o degustar, né, realmente aquele produto. Delícia. E também um alimento bem gourmet, na harmonização, percebendo o que vai bem. E também sentindo o envolvimento do lugar, da natureza. Então, você que já está com vontade, entre em contato. Flow of Life, no Face e no Insta. Obrigada, Dani. Um prazer recebê-la. Muito bom. Obrigada.